um livro que eu vou indicar, não é para ler agora, não é para ler agora, entendeu? Não é para ler agora, mas guarde só na sua cabeça. É o livro de Paul Friedlander sobre Platão. Esse é um grande livro, grande livro. Ele marcou, vamos dizer, 3 ou 4 gerações de estudiosos de Platão. E qual é o segredo do Paul Friedlander? Ele reporta as ideias à experiência. Em que circunstância específica, concreta, humana, certas questões ocorreram a Sócrates, Platão, tá certo? E como que eles interpretaram essa experiência e como a trabalharam para tirar daí os conceitos filosóficos que eles estavam discutindo depois. Ora, você descobrir a substância experiencial, não é experimental, mas experiencial dos conceitos filosóficos, é praticamente tudo. Isto é o método filosófico. Isso dá uma trabalheira infernal, mas não é só uma trabalheira intelectual. É uma trabalheira moral, uma trabalheira psicológica, no qual você muitas vezes vai ter que buscar a raiz dos conceitos em experiências internas que você teve 20 ou 30 anos atrás. Já todo um trabalho, por assim dizer, anamnético, um trabalho de autoconhecimento, de autoanálise. O que estraga a filosofia são as pessoas que não sabem fazer isso e que usam os conceitos como fetiches, como se fossem coisas em si mesmas. Tá certo? E entram então num verbalismo desenfreado, onde elas nunca sabem do que estão falando e onde elas não admitem ser cobradas nesse sentido, porque tem medo. Tá certo? Como não tem substância humana, não tem experiência da vida, e só tem aquilo que elas aprenderam nos livros, tá entendendo? Leram nos livros, elas nunca sabem do que esses filósofos estão falando. Elas sabem o que o filósofo falou, mas não sabem a que corresponde isso na realidade. Então o que elas dizem não tem substância de realidade, é apenas substância verbal escolar. Eu me lembro quando eu estava no ginásio, o professor de geometria disse que um ponto não mede nada, tá certo? Mede zero. E que uma reta se compõe de pontos. E eu perguntei para ele, mas professor, se não mede nada, você pode somar quantos pontos queira, você não vai sair do lugar. Como é que se faz o resto, a porcaria da reta? O que o professor fez? Ele ficou bravo comigo. Ou seja, ele estava pensando em ponto e reta sem jamais ter examinado o que é isso, afinal. Então, são convenções. Eu digo, sim, admito que seja uma convenção, mas toda convenção tem algum motivo para ser fixada. Certo? Nós não fazemos, por exemplo, uma convenção, né? Assim, né? Tipo, de agora em diante todo o seu dinheiro é meu, e o meu é meu. Alguém faz uma convenção desse tipo? Não. O Barack Obama quer que a gente faça. Tá certo? Mas ninguém está aceitando. Tá certo? Então, as convenções têm um motivo, uma razão. Qual é a razão por trás disso? É apenas a facilidade didática? Então, peraí. Então quer dizer que esse tal de Euclides, ele inventou a brincadeirinha besta para a gente ficar como se fosse um joguinho mental. Né? E por milagre, esse joguinho mental coincide com a realidade. Quer dizer, você vai medir as coisas, os triângulos de fato funcionam do jeito que ele está dizendo. Como é possível? Se foi só um joguinho, como é que funciona? Então, nesse instante, eu perdi todo o interesse pela geometria. Todo. Eu só voltei a estudar um negócio quando eu tinha 38 anos. Porque eu falei, esse cara está querendo me impingir um negócio que ele não sabe o que é, no qual ele nunca pensou, e ele tem o desplante de querer julgar o que eu fiz, e ele vai querer me dar o zero se eu não fizer do jeito que ele quer. Isso aí é de um autoritarismo imbecil que eu não posso aceitar. Tu é o professor, você que tem que me explicar, raio, porra. Agora, se você não sabe explicar, por que eu tenho que engolir? Então, a partir desse dia, eu simplesmente me ausentei das aulas daquele sujeito. Ele entrava, eu falava, o senhor entrou, eu saio. Claro que eu tive zero. Coincidiu que um tempo mais tarde, esse professor, todo mundo se revoltou contra ele na escola, e o único que defendeu fui eu. É claro que era uma besta quadrada. Não que ele não soubesse matemática, ele sabia. Ele só não sabia o que é matemática e jamais tinha parado para pensar nisso. Ele era assim, ele entendia, por exemplo, é como um chofer de ônibus que aprendeu a dirigir, não tem a menor ideia de como o motor funciona. Ele sabe usar aquela coisa, mas ele não sabe o que ele está usando. Aí isso vira um conhecimento meramente empírico, um conhecimento de memória. Não é um conhecimento, efetivamente. Ora, a maior parte das pessoas que exercem qualquer profissão científica ou técnica, a exercem exatamente assim.
Você nunca pararam para pensar o que é aquilo, por que aquilo é do jeito que é, e será que é mesmo do jeito que é, do jeito que estão dizendo que é? Então, isso é a atitude, exatamente o contrário da atitude filosófica. A atitude filosófica é seriedade no conhecimento. Também não é análise crítica de ficar questionando tudo e contestando tudo. Não, isso aí é outra frescura. Entendeu? E aqui nós não podemos ter frescura, nós não podemos nos permitir capricho, leviandade. Nós estamos aqui para fazer um negócio sério. Né? Sério por quê? Porque é a nossa vida que está em jogo. Eu dei esse exercício para vocês como primeiro exercício, para vocês meterem na sua cabeça que é a sua vida que está em jogo, não a brincadeirinha universitária, não o exercício de uma mera profissão, mas é quem você realmente é.